Aleluia, Pai do Senhor Jesus, povo de Deus. Voltei, né, em seguida aqui para fazer a última parte, né? Vou tentar resumir o máximo porque é curto o tempo e também para não estar cansando também, né? Mas vamos lá. Saul, então, ele desobedeceu a Deus e além de pegar os animais dos amalequitas, Saul poupou a vida do rei dos amalequitas, né? Sendo que a ordem de Deus era exterminá-los por tanta maldade que eles já tinham feito, por tanto sangue que já tinha derramado. Sendo que a ordem de Deus era exterminar, mas Saul fez o contrário. Então o Espírito de Deus se afastou de Saul e o espírito mau entrou nele e dali ele virou uma pessoa perturbada, foi torturado pelos espíritos maus, né? E arruinado pela culpa, ele se tornou paranoico, se pondo contra Davi para matá-lo. E ele assassinou 85 sacerdotes de Deus. Em 1 Samuel, 22 fala. E além disso, fez algo que também Deus ele não permite, que é o quê? Consultar feiticeiros, né? Qualquer coisa assim do tipo, Deus não aceita. E ele consultou, pediu para que fossem atrás de uma feiticeira, né? Para que pudesse fazer o quê? Fazer ela chamar a alma, o espírito de Samuel que havia já morrido, para ele poder falar com ele, porque Deus já não estava mais falando, respondendo a ele como era antes, porque ele foi contra a palavra do Senhor, ele pecou contra o Pai e o Pai se afastou. E assim é com a gente, quando a gente está fazendo algo que não agrada ao Senhor, não adianta, o Senhor ele é puro e santo e verdadeiro, a palavra dele é uma só, né? Então ele consultou. E sendo que isso Deus não aceita, e logo após dele enganar a feiticeira, porque ele vestiu roupas, né, se disfarçou e negou para ela, e ela ainda falou sobre o rei Saul, né, que havia matado já muitas pessoas, feito muitas coisas, e ali sendo ele mesmo, mas no momento em que ela começou a fazer a invocação dela, a Bíblia, né, ela não diz que foi Samuel mesmo, né? Lá diz que Saul entendeu que fosse, pela descrição que aquela feiticeira passou, que fosse ele, mas não confirmou que era ele. Então ali pode sim, eu creio que deve ser tido demônios, né? Por isso que o Senhor Jesus, lá no Rico e Lázaro, ele fala que não consulte os mortos, não tem como. A partir do momento que o espírito da pessoa se vai, Deus recolhe, Deus guarda, vai para um lugar ou outro, né? Que é o Hades e tem o outro que é o seio de Abraão, né? Os que são bons e os que só fazem coisas ruins vai para lá. Então ele queria que a feiticeira puxasse, mas infelizmente o que veio foi outra coisa, não foi Samuel, né? Vamos lá. Então, enganado, né? Com certeza pelos demônios, porque na Bíblia diz para não consultar os mortos, porque na passagem do rico e Lázaro, o rico pede para Jesus deixar ele avisar seu parente, mas sobre ele está no inferno. Mas Jesus fala que nem quem está morto pode comunicar-se com os vivos e nem os vivos com os mortos. E logo após disso, ele foi para a batalha e lá se matou. Porque ali numa conversa que ele entendeu que era Samuel, aquele espírito ali falou para ele o quê? Que quando ele fosse para a batalha ele seria morto, ele e seus filhos. E assim aconteceu. Então Davi era humilde e justo e se tornou o novo rei de Israel. E abençoado em ganhar tantas batalhas, mas infelizmente veio a mesma coisa, o quê? O pecado. Entrou nele. E ele acabou o quê? Qual foi o pecado? Se agradando pela Batseba, esposa de um de seus soldados. E inflamando pela cobiça, Davi se agradou dela e convidou-a para o palácio e ali cometeu o adultério. Então ela engravidou e mandou avisar para Davi, mas ele não quis admitir o seu pecado, o seu erro. E chamou Urias da batalha
e que ele fosse para casa, para que parecesse que a criança tivesse sido concebido dele, que ele fosse o pai mesmo, né? Não Davi. Dele, o marido da mulher. Mas por respeito aos seus companheiros, o esposo, né, da mulher, se recusou a ficar com ela, a se deitar com ela, né? Então Davi foi covarde e mandou que o soldado fosse para a batalha e fosse morto. E assim aconteceu, né? Já aconteceu, dos 10 mandamentos ele já desagradou ao Senhor. Então Davi tomou Batseba como sua esposa. O profeta Natã foi até Davi e o culpou por seu pecado, porque nada foge dos olhos de Deus, e advertiu a Davi sobre o adultério e assassinato que cometeu, né? E que o Senhor o puniria severamente, a criança morreria, e a esposa nunca se e a espada nunca se afastaria de sua família, e suas concubinas seriam violadas à vista de todos. Olha só o que o pecado faz, irmão. Olha só o que gera, o que leva. Não leva nada bom, irmão. Perde até a salvação, né? O salário do pecado é a morte. Saul e Davi até aqui eram iguais, porque pecaram e desobedeceram ao Senhor. Projetos foram... perdão, irmão. Profetas, né? Que eu tô com a vista meio cansada. Mas vamos lá. Profetas foram enviados a cada um. Cada um teve o profeta. Samuel a Saul e Natã a Davi. Então a diferença entre os dois é que Saul tentou desculpar-se e desviar a culpa, mas Davi, porém, disse: pequei contra o Senhor, contra ti somente, pequei. Somente fiz o que é mal perante os teus olhos. E ele implorou perdão e restauração de sua relação com o Senhor, a intimidade que ele tinha com o Pai. Então Deus o perdoou a Davi, né? Então, jamais faça mal ao seu irmão, jamais queira caluniar, jamais queira invejar e querer o que ele tem, jamais. Peça para o Senhor o que é para ser para você. O que não for para ser para você, que o Senhor, coloque por terra, afaste. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. E jamais você que é escolhida do Senhor, quer, que Deus habite, faça a obra, porque quem começou a boa obra é fiel para terminar. Deus, o que Ele promete, Ele cumpre, Ele não falha. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, né? O Senhor, Ele tem uma palavra só. Então, queira ser aquele que agrada aos olhos do Pai. Não é fácil, eu sei, não é fácil. Mas depois que você aceita, nega a si mesmo, pede perdão de o que você fizer, o que você tiver feito, mas você pedir perdão ao Senhor do fundo do seu coração, você é salvo. Você tem, a bênção, a graça do Senhor Jesus na sua vida, né? Então, rapidamente eu vou ler os 10 mandamentos. Amém? 1. Não terás outros deuses além de mim. 2. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu e nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor, teu Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, e faça misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. 4. Lembra-te o dia de sábado para o santificar, né? Vou pular aqui, se vocês quiserem depois pegar na Bíblia, né? Porque já está terminando o tempo do vídeo. 5. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 6. Não matarás. 7. Não adulterarás. 8. Não furtarás. 9. Não dirás falso testemunho contra teu próximo, contra teu irmão. 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi,
e nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo.